Existem pessoas que à primeira vista parecem completamente inofensivas. São aquelas que se mostram gentis, próximas, até mesmo encantadoras no início. Você sente que pode confiar, que há uma conexão, mas com o passar do tempo, uma outra faceta começa a surgir e é aí que tudo muda. Sem que você perceba, essas pessoas começam a manipular sutilmente sua percepção, drenam sua energia emocional, fazem você questionar a si mesmo e, se você não estiver atento, sua vida pode se transformar em um verdadeiro caos, um caos difícil de escapar. Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia, estudou profundamente o lado sombrio do comportamento humano. Ele identificou padrões e sinais que indicam quando alguém pode ser um perigo disfarçado em sua vida. E é exatamente sobre esses sinais que eu quero falar com você neste vídeo. Preste bastante atenção no que você vai descobrir agora. Com esse conhecimento, você será capaz de reconhecer com antecedência pessoas que podem comprometer sua paz interior. E, mais importante ainda, aprenderá como se proteger antes que o estrago seja feito. Então, acompanhe até o fim. Ao fazer isso, você estará tomando uma das decisões mais sábias que alguém pode tomar. Aprender a resguardar sua paz, algo verdadeiramente precioso. A energia não mente. Quando alguém te transmite uma sensação estranha, ainda que tudo pareça normal, confie nesse pressentimento. É provável que você já tenha passado por isso. Conhece alguém pela primeira vez, a conversa flui, a pessoa é educada, não diz ou faz nada que pareça errado, mas, mesmo assim, algo dentro de você não se sente bem. Não há um motivo claro, mas há algo no olhar, na entonação da voz, no jeito de estar presente. Uma sensação incômoda que não tem explicação lógica. E é justamente nesse momento que muitas pessoas cometem o erro de ignorar o que sentem. Porque a mente racional entra em cena e diz: não julgue sem conhecer. Talvez eu esteja exagerando. Não tenho nenhuma evidência concreta de que há algo errado. Mas o seu inconsciente já captou algo. Carl Jung explicava que recebemos sinais invisíveis do ambiente, antes mesmo de nossa mente racional ser capaz de processá-los. Ele chamava isso de inconsciente coletivo, uma espécie de sabedoria, herdada por gerações, capaz de nos alertar sobre perigos mesmo quando não conseguimos nomeá-los. Em outras palavras, sua intuição não é imaginação fértil, nem paranoia. Ela é um mecanismo real e profundo de proteção. Um sistema interno que fala com você através de sensações sutis, mas poderosas. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal. Certa vez, um amigo me apresentou a uma pessoa. Ela era extremamente educada, sabia se comunicar bem, sorria nos momentos certos, tudo perfeitamente adequado. Mas mesmo assim, havia algo que me incomodava. Eu não conseguia colocar em palavras o que era, mas havia uma pressão estranha no peito, um desconforto no estômago, como se meu corpo estivesse tentando me dizer: presta atenção, tem algo aqui que não está certo. Afinal, como acusar alguém sem ter uma razão concreta? Durante meses essa dúvida me acompanhou. Mas com o tempo, a verdade foi se revelando aos poucos. Percebi que aquela pessoa não era exatamente quem fingia ser. Por trás da cortesia e do carisma, existia um padrão recorrente de manipulação emocional, desonestidade e duplicidade. Foi nesse momento que uma ficha caiu com força. A energia que uma pessoa emana não engana. O problema é que muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos não prestar atenção nesses sinais sutis. Ignoramos os alertas silenciosos que nosso corpo e mente enviam. Se eu tivesse escutado minha voz interior desde o começo, poderia ter evitado uma série de dores de cabeça. A intuição, ao contrário do que muitos pensam, não tem nada de mística. Na verdade, ela é um instinto primitivo de autoproteção. Carl Jung dizia que a intuição é uma forma de percepção inconsciente, uma espécie de inteligência oculta que age antes da razão. Nosso cérebro, mesmo sem que tenhamos plena consciência disso, é capaz de analisar pequenos detalhes, expressões faciais mínimas, oscilações no tom de voz, posturas corporais, todos eles são pistas que revelam o que alguém realmente sente ou pensa, mesmo que essa pessoa esteja tentando esconder suas verdadeiras intenções. Então, quando você olha para alguém e sente um desconforto sem explicação, o que realmente está acontecendo
é que seu inconsciente está reconhecendo padrões semelhantes àqueles que já indicaram perigo antes em outras situações ou relacionamentos. Talvez tenha sido um olhar sutil de desprezo, um sorriso forçado, ou uma voz que não condizia com as palavras. Como nossa mente racional não consegue processar isso de forma clara e lógica, interpretamos apenas como um sentimento estranho e acabamos chamando de intuição. E é exatamente aqui que está o ponto mais importante. A maioria das pessoas tende a desconsiderar esses sinais porque não consegue traduzi-los em argumentos concretos. E isso, infelizmente, pode ser um erro grave. Mas como saber se o que você está sentindo é uma intuição verdadeira ou apenas paranoia? É óbvio que não devemos viver com medo constante, desconfiando de tudo e de todos. Mas existe um caminho de equilíbrio. Aprender a ouvir seu instinto de forma sensata, sem ignorar os alertas nem mergulhar em exageros. Há uma diferença essencial entre os dois. A intuição é discreta, porém consistente. Se desde o início algo em alguém te deixa inquieto, e essa sensação persiste ao longo do tempo, então vale a pena investigar isso com atenção. A paranoia, por outro lado, é instável e caótica. Ela costuma surgir de maneira intensa e confusa, fazendo você duvidar de várias pessoas ao mesmo tempo, e suas impressões mudam com facilidade. Nesse caso, talvez o que esteja falando mais alto seja o medo interno, não um sinal verdadeiro vindo do outro. Jung afirmava que o inconsciente percebe antes que a consciência compreenda. Ou seja, quando aquela sensação inexplicável surgir diante de alguém, não a despreze. Muitas vezes, esse mal-estar inicial é o único alerta que você terá antes que a situação se torne séria demais para reverter. E aqui entra outro ponto essencial. Existem pessoas que não apenas causam uma impressão estranha, elas têm a capacidade de sugar a sua energia vital, aos poucos, sem que você se dê conta de imediato. No próximo trecho, vou te mostrar como identificar esses verdadeiros vampiros emocionais. Pessoas que drenam sua energia de maneira silenciosa e, por isso mesmo, perigosamente eficaz. E mais importante ainda, porque, ao reconhecê-las, você deve se afastar delas sem hesitação. As pessoas que te absorvem a energia, como identificá-las antes que te desgastem? Preste muita atenção, porque esse segundo ponto está relacionado ao último deste vídeo. Agora que você sabe que a energia não mente, e que sua intuição pode perceber o que sua mente ainda não processou, há algo mais que você precisa entender. Nem todas as pessoas que te causam uma sensação estranha o fazem de forma evidente. Algumas não te atacam, não te manipulam abertamente, nem sequer parecem prejudiciais à primeira vista, mas toda vez que você conversa com elas, toda vez que compartilha um momento ao lado delas, você se sente drenado. É como se algo dentro de você se apagasse lentamente. Você perde o entusiasmo, perde a clareza mental e, sem perceber, termina exausto, sem energia, sem razões claras para se sentir assim. Carl Jung dizia que algumas pessoas, por não conseguirem encontrar sua própria fonte de energia interna, acabam tirando isso dos outros. São os chamados vampiros emocionais. E o mais perigoso é que, no início, podem parecer inofensivos ou até encantadores. Vou te contar algo. Há um tempo, conheci uma pessoa que parecia incrível. Sempre estava disponível para ouvir. Sempre tinha uma história interessante para contar. Sempre encontrava um jeito de fazer com que os outros prestassem atenção nela. Era alguém carismático, com facilidade de falar, com uma energia magnética. Mas havia um problema. Depois de cada conversa com essa pessoa, eu me sentia vazio. No começo, não entendia por quê. Não tínhamos falado de nada negativo. Não havia discussões nem conflitos. Mas, de alguma forma, cada interação me deixava com menos energia do que antes. Com o tempo, percebi o que estava acontecendo. Essa pessoa não falava para se conectar. Falava para absorver. Suas conversas não eram uma troca equilibrada, mas um monólogo disfarçado de interesse. Sua presença não era apoio, era uma demanda constante de atenção e validação. E o mais preocupante era que o esgotamento emocional dela se transformava no meu. Foi então que entendi uma das dinâmicas mais perigosas entre os seres humanos. Algumas pessoas não te machucam diretamente. Elas te desgastam lentamente até te deixar sem energia própria.
Como reconhecer uma pessoa que te drena sem que você perceba? Jung dizia que as pessoas que não integraram sua própria sombra tendem a projetá-la nos outros. Isso significa que a falta de energia, a ansiedade ou o caos interno delas acabam se tornando parte da sua carga emocional. Aqui estão 3 sinais-chave de que alguém está sugando sua energia. Sempre que você conversa com elas, o assunto gira em torno dos problemas delas. Não importa como a conversa comece, sempre termina com as queixas, frustrações e conflitos delas. Elas não buscam soluções, só querem despejar o peso emocional em você. Elas te fazem sentir culpa por não estar disponível para elas. Se você tenta impor limites, elas te fazem sentir egoísta. Se você tira um tempo para si mesmo, elas te fazem notar o quanto precisam de você. É uma manipulação sutil que te obriga a estar presente, mesmo quando sabe que precisa se afastar. Terceiro, quando você se afasta deles, sente alívio em vez de saudade. Isso é um sinal definitivo. Quando uma pessoa realmente soma à sua vida, sua ausência se sente como um vazio. Mas quando alguém tem drenado sua energia, sua ausência se sente como um respiro. Se alguma vez você se afastou de alguém e, em vez de sentir falta, sentiu que sua mente e seu corpo estavam mais leves, essa é a maior prova de que a energia dessa pessoa te afetava. A razão psicológica por trás disso: as pessoas que absorvem a energia dos outros nem sempre fazem isso de forma consciente. Muitas vezes, fazem isso porque nunca aprenderam a lidar com sua própria sombra, seu próprio vazio interno. E por não saberem como preencher esse espaço com sua própria luz, buscam roubar a luz dos outros. Mas aqui está o mais importante: você não é responsável por curar essas pessoas. Você não tem obrigação de carregar o caos emocional delas. Se alguém está drenando sua energia, você tem o direito de se proteger e se afastar, porque, se não o fizer, pouco a pouco irá se apagar sem perceber. E aqui vem o mais perigoso, porque algumas pessoas não apenas drenam sua energia, mas fazem você duvidar da sua própria realidade. No próximo ponto, te explicarei como reconhecer as pessoas que usam a manipulação silenciosa para te controlar. E por quê? Se detectar isso em alguém, deve se afastar imediatamente. A manipulação invisível. Quando alguém mina sua percepção da realidade, existe um tipo de manipulação mais destrutivo do que qualquer confronto direto. Ela não vem acompanhada de gritos, nem de gestos escancarados. Ela age nas entrelinhas, silenciosamente, infiltrando-se nas conversas do dia a dia. É discreta, mas poderosa o suficiente para corroer sua confiança e abalar profundamente sua visão de mundo. É quando alguém, de maneira sutil, faz você questionar sua própria realidade. Carl Jung afirmava que tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos é, inevitavelmente, projetado nos outros. E há pessoas que, em vez de encarar as sombras que habitam nelas, escolhem transferi-las para quem está ao redor. Elas manipulam não com ataques evidentes, mas com estratégias veladas, escondidas sob um verniz de normalidade. São conversas tranquilas, palavras ditas com um tom de falsa empatia, frases que parecem preocupadas, mas que são corrosivas por dentro. Frases como: "Você está imaginando isso. Isso nunca aconteceu. Você sempre exagera. Eu jamais diria uma coisa dessas. Está confundindo tudo." Com o tempo, você começa a duvidar do que viu, do que sentiu, do que viveu. Sua mente começa a tropeçar em suas próprias certezas. E isso não acontece de uma vez. É um processo lento, sorrateiro, que vai minando sua confiança pouco a pouco. Quero compartilhar uma vivência pessoal com você. Durante um período da minha vida, convivi com uma pessoa que, aos poucos, foi me fazendo sentir que minhas emoções eram irrelevantes. Sempre que eu expressava algum desconforto, recebia respostas que diminuíam o que eu sentia. Frases como: "Você está exagerando demais. Isso não tem importância." Se realmente fosse algo grave, outras pessoas também estariam incomodadas. No início, tentei não levar tão a sério. Achei que talvez eu estivesse mesmo sendo sensível demais. Será que eu estava distorcendo a realidade? Será que minha percepção era falha? Mas conforme o tempo passava, percebi que havia um padrão repetitivo nessas reações. Sempre que eu tentava expor algo que me magoava ou me incomodava, a resposta era sempre colocar a dúvida sobre mim, como se o problema fosse minha forma de enxergar.
E o mais assustador é que comecei a acreditar nisso. Passei a me perguntar constantemente: será que estou sendo irracional? Será que minha memória está me traindo? E se for apenas coisa da minha cabeça? Esse é o grande perigo desse tipo de manipulação. Não te atacam com violência, te enfraquecem por dentro, silenciosamente. Fazem com que você mesmo comece a se anular, como se estivesse sempre em erro, sempre exagerando. Esse fenômeno tem um nome dentro da psicologia: gaslighting. É uma forma de abuso psicológico em que o manipulador distorce a realidade para fazer com que a outra pessoa duvide de sua própria percepção. Não é apenas sobre ganhar uma discussão, é sobre dominar mental e emocionalmente. É um tipo de controle que tira sua capacidade de confiar em si mesmo. Carl Jung também nos ajuda a entender esse comportamento. Segundo ele, pessoas que se recusam a enfrentar seu lado obscuro, sua sombra interior, projetam essa escuridão nos outros. E muitas vezes, a forma que encontram para isso é tentar convencer você e a si mesmas de que você é o problema. A principal intenção por trás do gaslighting não é resolver conflitos ou encontrar entendimento. O verdadeiro objetivo é fazer com que você se sinta perdido dentro da própria mente. Porque quando você começa a duvidar da sua própria percepção, se torna dependente da validação de fora. E uma vez que você passa a buscar aprovação e clareza no outro, se torna muito mais fácil de ser manipulado. Indícios de que alguém está distorcendo sua percepção. Uma das táticas mais comuns de manipulação é alterar os fatos com frequência. Aquilo que foi afirmado ontem, hoje é negado com convicção. Situações que aconteceram há poucos dias são completamente apagadas ou reinterpretadas, como se jamais tivessem ocorrido. E quando você tenta confrontar a contradição, a resposta geralmente é uma tentativa de te descreditar. Dizem que você está confundindo, que tem má memória ou que está interpretando tudo de maneira errada. Outro sinal é o desrespeito com o que você sente. Sempre que você tenta abrir o coração e compartilhar suas emoções, a reação é desdenhar do seu estado emocional. Você é acusado de exagero, de sempre reagir assim, de ser dramático demais, ou até mesmo de enlouquecer por pouca coisa. Há também um padrão perigoso de isolamento. Essa pessoa tenta te afastar de amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa oferecer uma visão externa da situação. Costumam dizer que os outros não entendem como as coisas realmente são, ou que só ela enxerga o que está de fato acontecendo. Com isso, você vai sendo desconectado de fontes que poderiam te ajudar a enxergar a realidade com mais clareza. E há algo ainda mais sutil, mas não menos preocupante. Depois de conversar com esse tipo de pessoa, ao invés de sentir alívio ou entendimento, você se percebe ainda mais perdido. Em vez de sair da conversa com uma sensação de resolução, você termina se perguntando se o que viveu foi real ou se está apenas imaginando coisas. A confusão se instala e até as memórias começam a parecer distorcidas. Se alguma dessas situações soa familiar para você, fique atento. Esse tipo de manipulação emocional é sorrateiro, mas extremamente nocivo. Como se proteger dessas distorções sutis da realidade? A primeira coisa é confiar em si mesmo. Se algo te machucou, essa dor é legítima. Não precisa que alguém autorize ou invalide seus sentimentos. Sua percepção merece ser respeitada. Busque estar ao lado de pessoas que ajudam a iluminar seus pensamentos e sentimentos, e não que os obscureçam. Converse com alguém que você confia. Expor sua visão dos fatos para um observador externo pode te devolver a lucidez que o manipulador tenta tirar. Às vezes, só uma pessoa de fora consegue enxergar aquilo que você, por estar envolvido emocionalmente, não está conseguindo perceber. Se com frequência te fazem sentir como se você fosse a raiz de todos os problemas, talvez seja a hora de analisar essa relação com mais cuidado. Porque quem realmente se importa com você não tenta confundir sua mente para ter o controle. Pelo contrário, pessoas que te amam de verdade querem que você se sinta seguro dentro da sua própria verdade. Mas há algo ainda mais sutil e talvez mais desconcertante do que distorcer sua percepção da realidade. Algumas pessoas não apenas manipulam o que você viveu, mas te fazem carregar pesos emocionais que nem são seus. Elas transferem para você conflitos que pertencem a elas mesmas.
Quando alguém descarrega sua sombra emocional sobre você, existe uma forma ainda mais dissimulada de manipulação psicológica. Ela não tem como objetivo apenas te fazer duvidar de si mesmo. Ela te sobrecarrega com sentimentos, culpas e conflitos que, na verdade, pertencem a quem os projeta. Carl Jung explicou que tudo aquilo que uma pessoa recusa em si, suas falhas, suas dores, suas inseguranças, acaba sendo colocado no outro como uma forma de negação. Ou seja, ao invés de assumir seus próprios traços difíceis, essa pessoa os atribui a você. Talvez você já tenha sido acusado de ser egoísta, mesmo quando agiu com empatia. Carl Jung explicou que tudo aquilo que uma pessoa recusa em si, suas falhas, suas dores, suas inseguranças, acaba sendo colocado no outro como uma forma de negação. Ou seja, ao invés de assumir seus próprios traços difíceis, essa pessoa os atribui a você. Talvez você já tenha sido acusado de ser egoísta, mesmo quando agiu com empatia. Ou disseram que você é frio e insensível, quando na verdade, a outra pessoa é quem não sabe lidar com as próprias emoções. Ou te fizeram sentir culpa por atitudes que sequer foram suas, transferindo responsabilidades que não são suas de carregar. Quando alguém se recusa a lidar com seu lado obscuro, acaba usando você como recipiente para seus conflitos não resolvidos. Deixe-me te contar uma experiência. Conheci uma pessoa que vivia em atrito com os outros. Ela sempre dizia que todos ao redor eram traiçoeiros, egoístas, injustos. Reclamava constantemente de ser vítima das ações alheias, mas observando melhor, percebi algo curioso. Ela própria praticava os comportamentos que tanto condenava. Cobrava lealdade sem oferecê-la. Desvalorizava quem discordava dela. E em toda a narrativa ela era a vítima e os outros, os culpados. Mais intrigante ainda foi perceber que ela tentava me incluir nessa mesma lógica. Começou a dizer que eu era indiferente, que não dava valor a ela, que eu estava agindo como todas as pessoas que ela dizia odiar. E, por um momento, me peguei duvidando de mim. Será que eu estava mesmo sendo insensível? Será que havia algo de errado comigo? E esse é o efeito da projeção da sombra. Você começa a carregar a bagagem emocional de outra pessoa sem perceber. Começa a sentir culpas que não são suas. Começa a se moldar para resolver dores que não te pertencem. Por isso, reconhecer esse mecanismo é essencial para preservar sua saúde emocional. Você não é responsável por carregar os traumas e conflitos que o outro se recusa a enfrentar. Quando percebi o que realmente estava acontecendo, demorou um tempo, mas finalmente compreendi. Aquela pessoa não estava disposta a encarar seus próprios aspectos sombrios e por isso tentava jogá-los sobre mim. Negava o próprio comportamento destrutivo e, para manter a imagem de si mesmo intacta, precisava encontrar alguém para carregar a culpa em seu lugar. A verdade é que, muitas vezes, estamos sendo pressionados a assumir culpas que não nos pertencem. Por isso, sempre se questione: isso é realmente meu? Ou alguém está tentando transferir para mim o peso que não consegue suportar? Pessoas que vivem projetando seus conflitos em outros raramente assumem qualquer responsabilidade. Elas dominam a arte de se vitimizar e fazem com que você acredite que é o causador de tudo. Como se proteger das projeções emocionais alheias, a chave está em aprender a distinguir o que é genuinamente seu daquilo que foi atribuído injustamente. Se você errou, tenha humildade para reconhecer. Mas se sentir que estão tentando te fazer carregar um fardo que não é seu, não aceite. Recuse com clareza e firmeza. Estabeleça limites nítidos. Se perceber que alguém constantemente despeja sobre você suas frustrações, inseguranças ou desequilíbrios, é hora de se distanciar. Você não tem a obrigação de consertar o que o outro se recusa a enxergar em si mesmo. Existem pessoas que não apenas projetam seus lados obscuros em você, elas também se incomodam profundamente com o seu brilho. No próximo passo desta reflexão, vou te mostrar como identificar quem finge te apoiar, mas sente inveja silenciosa do seu progresso. E por que manter essas pessoas por perto pode custar sua energia e paz interior. A inveja camuflada. Quando alguém quer sua presença, mas não suporta seu sucesso, nem todas as pessoas que caminham ao nosso lado torcem genuinamente por nós. Algumas gostam da sua companhia, apreciam sua presença, compartilham sorrisos,
Mas quando você começa a se destacar, a crescer, a conquistar seus sonhos, algo muda. Não vão te atacar de forma escancarada. Elas agem nos bastidores, com silêncio, com gestos sutis, com frases que parecem inofensivas, mas que carregam veneno. Dizem que o que você fez não é nada demais. Apontam defeitos no seu feito ou comparam você com outros para diminuir seu valor. Se você observar com atenção, vai perceber que esse padrão não é por acaso. Carl Jung já dizia que a inveja é uma sombra, algo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Então jogamos nos outros. A pessoa invejosa geralmente não elaborou suas próprias frustrações e, ao ver alguém alcançando aquilo que ela não conseguiu, sente desconforto. E o mais impactante é que essas pessoas, na maioria das vezes, estão perto. Não são inimigos declarados, são amigos de longa data. São parentes, são pessoas do seu convívio diário que por dentro não suportam te ver prosperar. Deixe-me compartilhar algo com você. Certa vez, convivi com alguém que estava presente em quase todas as áreas da minha vida. Alguém que eu considerava um amigo verdadeiro. Sempre disponível, sempre gentil. Até o momento em que comecei a crescer. A cada conquista minha, a atitude dessa pessoa se transformava. O apoio sincero desaparecia e era substituído por comentários velados, disfarçados de realismo. Será que isso tem mesmo futuro? Tem tanta gente fazendo isso já. Não sei se é tão relevante assim. No começo, achei que era apenas uma tentativa de me manter com os pés no chão. Mas aos poucos percebi que não se tratava de cuidado. Era uma forma sutil de diminuir meu entusiasmo, de colocar em dúvida meu valor. Curiosamente, essa pessoa não tinha dificuldade em comemorar o sucesso de outros. Mas quando eu era o centro da conquista, o incômodo era evidente. Foi nesse ponto que compreendi. A inveja nem sempre grita. Muitas vezes, ela sussurra disfarçada de preocupação. Não aparece como um ataque direto, mas como uma sombra que obscurece seus momentos de luz. Muitos querem você por perto, desde que você não brilhe mais do que eles. E agora eu te pergunto, você está pronto para proteger sua paz, que é tão valiosa? Se essa mensagem falou com você de alguma forma, comente agora mesmo. Protegerei minha valiosa paz. Assim saberei que você chegou até aqui e está comprometido com sua evolução emocional. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Pode ser um empurrão que faltava para a transformação dessa pessoa. Agora clique no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vamos continuar essa jornada juntos, com profundidade, consciência e as lições atemporais dos grandes pensadores da história. Te vejo lá.